E é mais difícil criar um menino dos 0 aos 13 anos de idade. Depois é mais difícil criar uma menina dos 13 aos 18 anos de idade. E é mais fácil criar um menino dos 13 aos 18 anos de idade. Eu não sei, porque eu só criei meninas. Mas os pais que tiveram meninas e meninos realmente dizem que a menina, depois da puberdade, ela muda muito, né, de personalidade e às vezes de características. Já o menino não, ele sofre menos mutações, né? Ele sofre menos mudanças. Então, o importante é que eu e você, nós temos um instrumento chamado a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus ajuda muito na criação dos nossos filhos. Nós não teríamos sido bem-sucedidos na criação dos nossos filhos sem a ajuda da Palavra de Deus. Mas aí, há pais como Cleto, a Grace, o Toninho, a Inês, que hoje já são até avós, e eles dizem: ah, se eu soubesse disso, ah, se eu tivesse sabido disso antes, não é? Mas nunca é tarde, porque vocês são avós, e os seus netos ainda são pequenos ou adolescentes, e o que você não pôde aplicar na vida dos seus filhos, você pode agora aplicar na vida dos seus netos. E no caso de pais, como o Alan, como o Felipe, que tem crianças pequenas dentro de casa, melhor ainda a Kétila, que tem bebezinhos dentro de casa, que bênção, que privilégio estar recebendo instrução da Palavra de Deus. O maior erro dos pais é pensar que seus filhos nunca se tornarão pessoas más, e que seus filhos nunca farão coisas erradas. Não pense isso, porque seus filhos, como os meus filhos, nasceram com a natureza adâmica e por isso são capazes do pior. Só não farão o pior pela graça e misericórdia de Deus. 2 irmãos morando dentro de uma mesma casa ficaram mais de um ano sem conversar um com o outro. Almoçavam juntos, jantavam juntos, usavam o mesmo banheiro, dormiam no mesmo quarto, mas conseguiram, por um ano, ficarem sem conversar um com o outro. Perguntaram-me o que eu achava daquilo, e eu respondi, irmãos, sem medo de errar: provavelmente estão usando a mesma solução, a mesma tática que seus pais usam quando têm problemas. São 2 irmãos que aprenderam a odiar, mas nunca aprenderam a amar, nunca aprenderam a perdoar. Isso tudo vem de dentro de casa. No lar, na escola, no local de trabalho, ou até mesmo na igreja, sempre ouvimos falar sobre a rebeldia dos jovens. Jovens rebeldes, né? Jovens contumazes. Filhos que odeiam seus pais. Estudantes que não respeitam a autoridade dos seus professores. Jovens que usam drogas e abusam da bebida alcoólica. Jovens que ficam deliberadamente conversando durante os cultos e não prestam atenção na pregação da palavra de Deus. E jovens que matam o trabalho sem nenhum peso na consciência, matam a escola sem nenhum peso na consciência. Provérbios 30, versos 11 a 14, descreve a geração da psicologia moderna, descreve a geração dos jovens de hoje em dia. Só que essa profecia foi dada há mais de 3.000 anos, mas a aplicação é para os dias de hoje. Diz o texto: há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. É a nossa geração, é a geração dos últimos tempos, né? Paulo falou dela também. E nós gostaríamos tanto que nossos filhos não fizessem parte da estatística, mas se nós não tomarmos cuidado, farão. O psiquiatra paulista, muito famoso, não sei se ele ainda vive, chamado Issami Tiba, anos atrás foi processado pela PUC, pela faculdade PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, por ter qualificado, na época,
aquela instituição de ensino como um antro, um buraco de maconha. A direção da escola, disse ele, aceita a maconha como normal. Uma instituição de ensino aceitando a maconha como normal. Mas ele, médico, psiquiatra, reconheceu não só a maconha, mas a bebida alcoólica também são portas de entrada para vários outros tipos de vícios e drogas ainda bem piores. Assim como essa instituição de ensino, não é que a maioria dos pais também está achando normal pecadinhos e errinhos na vida de seus filhos? Erros que socialmente não são tão graves, mas que se tornam brechas, aberturas, por onde passarão erros ainda piores e até crimes. De acordo com o Dr. Tiba, os pais precisam ensinar aos filhos a importância de respeitar outras pessoas, e os pais precisam ensinar aos filhos a responsabilidade de arcar com as consequências de seus erros. Este psiquiatra reconhecia que os pais são os maiores responsáveis, não só pela criação dos filhos, mas ele dizia também pelo resultado na vida de seus filhos, culpados então pelo vandalismo dos filhos. E a verdade é que a adolescência dos filhos é a última chance dos pais. Eu vou repetir, a adolescência dos filhos é a última chance dos pais. Jovens precisam de pais que vão dizer o que eles podem e o que eles não podem fazer. Amém, irmãos? Precisam de pais firmes. Sabemos que o melhor momento para modificar, moldar o comportamento de nossos filhos é dentro do berço. Mas se falhamos quando eles eram criancinhas, ainda há esperança. Então, o que podemos fazer para salvar os nossos filhos, adolescentes e jovens da rebeldia? Primeiro, tenha você mesmo um bom relacionamento com Deus. Você é um espelho, você é o exemplo. Filipenses 3:20, Paulo diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não é um lar verdadeiramente cristão se os pais não são verdadeiramente cristãos. Para ser um lar cristão, pai e mãe precisam ser cristãos. E depois da salvação, os nossos filhos precisam entender que agora, como filhos de Deus, eles precisam ser diferentes. Há de se pagar um preço por essa diferença, mas precisam ser diferentes do mundo em que nós vivemos. E, irmãos, é maravilhoso quando você vê um grupo de jovens chacoalhando uma comunidade ou uma sociedade. Na cidade de Hammond, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, há uma igreja com 20 mil membros, igreja batista, uma igreja bíblica, uma igreja fiel a Deus. E vários dos seus jovens estudam nas escolas públicas da cidade. Nos vários pontos da cidade, há vários jovens da igreja estudantes. E nenhuma escola consegue patrocinar, promover nenhuma atividade escolar nas quartas-feiras à noite. Porque aqueles jovens não vão. Eles já decidiram que o lugar deles é na igreja, de quarta-feira à noite, no meio da semana, e se a escola marcar qualquer atividade, reunião de pais e mestres ou qualquer outro tipo de evento, eles não vão, eles não sacrificam a igreja deles pela escola. E por causa disso, as escolas, todas elas não fazem nada de quarta-feira. Também, naquela mesma região, uma das escolas patrocinou uniformes sensuais, roupas sensuais, que as alunas teriam que usar como uniforme da escola. E as meninas daquela igreja recusaram usar tal uniforme, e por causa disso, o uniforme da escola foi mudado. Então é isso, se os filhos têm o apoio, o aval dos pais, se os pais passam esse tipo de convicção e de coragem para os filhos, eles também não terão medo de enfrentar a escola. Amém, irmãos? Eles não terão medo de enfrentar o patrão no emprego. Eles não terão medo de enfrentar os parentes, os vizinhos. Porque eles recebem a convicção que parte dos pais, de dentro de casa.
Quando os pais são verdadeiramente cristãos, os filhos não terão medo de serem crentes também. Segundo, os filhos precisam ver o amor verdadeiro nos pais. A lua de mel entre o casal não deveria acabar nunca. Aí os filhos vão crescer seguros e protegidos. Nada causa mais sensação de segurança do que o bom relacionamento entre o casal. Isso custa, isso é difícil. Você tem que se empenhar. Os dois precisam trabalhar juntos. Mas os filhos nunca serão confundidos desde que haja amor entre o casal. Um certo aluno que foi pego brigando dentro da sala de aula disse para o professor ou para os professores: se vocês vissem meus pais discutindo e brigando, não pegariam no meu pé. Eu estou fazendo exatamente o que eles fazem. Pais, alguém sabiamente disse: 1 milímetro de exemplo vale mais que 1 litro de remédio. E é disso que os filhos precisam, de 1 milímetro de exemplo. E só eu e você podemos dar esse exemplo para eles. E você diria: mas eu não quero influenciar as decisões dos meus filhos. Você está influenciando. Ou do lado direito, ou do lado esquerdo, ou em cima do muro, onde quer que você esteja, onde quer que você se encontra, você está influenciando já a vida e o destino dos seus filhos. Depois de ser maltratada pelo marido, a esposa ainda foi para a cozinha e fez o prato favorito do marido. Aí um dos filhos disse: mãe, meu pai acabou de maltratá-la e a senhora está preparando o prato favorito dele. E ela disse: é porque eu o amo. E o amor verdadeiro encobre uma multidão de pecados. Terceiro, ensine os fatos básicos sobre o ato conjugal, o ato físico para os seus filhos. Porque se os pais não ensinarem sobre o ato físico entre um casal, o mundo irá ensinar de forma errada. E esse tipo de ensinamento grotesco está partindo da televisão, do celular, do computador, dos amigos e dos professores de escola e principalmente das ruas. Então nossa sociedade, ela está saturada com esse tipo de assunto. Porém, esse assunto não está sendo ensinado de forma correta, mas da forma mais pervertida possível. Ninguém irá ensinar sobre o ato conjugal melhor que os pais. A mãe para as filhas, o pai para os filhos e às vezes vice-versa, não tem problema. Porém, lembre-se disso: se seus filhos lerem a Bíblia por completo, terão toda a educação sexual de que precisam. Quantos filhos submergem na prostituição porque foram aliciados por seus amigos? Geralmente acontece na escola ou no local de trabalho. Os filhos são aliciados. Mas se tivessem sido avisados de antemão pelos seus pais, teriam tido mais chances contra as mentiras que ouviram sobre o sexo. Eu quero que você saiba, meus pais nunca me ensinaram sobre este assunto. Naquela época era um tabu, mas eu dou graças a Deus que eu tive uma igreja que me ensinou. Amém, irmãos? E se não fossem os ensinamentos que eu recebia da minha igreja, com certeza eu teria sido uma vítima também. Fiquei sabendo que meninos maiores, pervertidos, eles pegam livros em inglês na escola e eles vão para as crianças menores e eles fingem que estão lendo algum texto sobre o ato conjugal, em inglês, é claro, e eles traduzem de forma errada, de propósito, para enganar aquelas crianças e assim introduzirem aquelas crianças precocemente ao ato conjugal. Essa é a maldade do coração das pessoas. E se nós não estamos ensinando os nossos filhos em casa e os preparando, eles serão vítimas desse tipo de situação lá fora. O mundo lá fora é muito selvagem. Não podemos entregar os nossos filhos nas mãos dessas pessoas. Quarto, tenha momentos especiais com a sua família. Atividades com todos os membros da família, pelo menos uma vez por semana. A casa precisa de amor, alegria e bastante bom humor. E ao mesmo tempo, exija respeito e obediência total. Faça passeios na praça,
jogos educacionais, vídeo educacional ou documentário, ajuda social, lavar o carro, lavar o cachorro, abrace e beije os seus filhos, piquenique no quintal de casa, lanche debaixo da mesa e mantenha o culto doméstico. Culto doméstico quer dizer leitura bíblica e oração com os membros da família todos os dias. Talvez você não precise fazê-lo no domingo, mas de segunda a sábado, todos os dias, culto de oração ou culto doméstico. E o sucesso depende de como você faz o culto doméstico. Alguns pais erram, transformando o culto doméstico numa coisa cansativa, numa coisa longa e demorada. Então veja algumas sugestões. Primeiro, escolha um horário que todos estejam juntos, geralmente na hora do almoço ou na hora da janta. Segundo, use a Bíblia ilustrada, com histórias curtas que apelam para a imaginação das crianças. E até enquanto são adolescentes, pode usar essa Bíblia também, que dá certo. O culto precisa ser breve, prático e objetivo. Geralmente, a criança tem no máximo aí uns 5 minutinhos só de atenção. E pode usar um livro de devoção diária também, para você fazer com que aquele momento seja mais agradável. Então, não precisa necessariamente ser essa Bíblia com português arcaico, que nem a gente entende às vezes. Pode ser uma Bíblia ilustrada e você pode fazer daquele momento um momento mais divertido e um momento mais interessante para a sua família. Mas é preciso ter culto doméstico. Visitei a casa de um casal indiano. Ele era indiano, ela era americana, mas a família se reunia todas as noites antes de dormir. O culto doméstico deles era antes de dormir. E todas as noites eles iam para o piano que ficava na sala, ora a mãe tocava, ora uma das filhas tocava, cada um deles tinha um livro de corinhos, e eles cantavam 3, 4 hinos antes de ir para a cama juntos, e oravam juntos, e dali eles iam para a cama. E havia também corinhos, livrinhos de corinhos extras para os visitantes, que às vezes estavam na casa do casal, porque eles abriam as portas para receber visitantes que vinham de fora visitar a igreja ou visitar a cidade. E eu fui um desses visitantes, e eu saí de lá impressionadíssimo com a maneira que o casal conduziu o seu culto doméstico. Então use a sua imaginação, a sua criatividade, mas tenha um culto doméstico diariamente com os seus filhos, com o seu cônjuge. Quinto, use a disciplina bíblica. Falamos sobre isso quarta-feira passada, nem gravamos e nem transmitimos o culto. Mas os pais que estiveram aqui receberam instrução 100% bíblica sobre a disciplina corporal. Existe uma corrente de opiniões muito forte hoje em dia que diz que os pais não devem disciplinar os filhos após os 12 anos de idade. A Bíblia não fala nada sobre isso, mas uma coisa é certa: se você disciplinou o seu filho certinho, desde o berço, a partir dos 12 anos, raramente ele ou ela vai precisar de disciplina. Porque, na verdade, a criança, ela já forma o seu caráter e a sua conduta até os 4 aninhos de idade. Por isso que nós não podemos perder tempo. Nós temos o quê? De 2 a 4 anos só para moldar o caráter e a personalidade dos nossos filhos. Efésios 6, verso 4 diz: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na demonstração do Senhor. Então vamos destacar 3 palavras deste verso: provoqueis. E os pais estão sempre provocando a ira nos filhos quando não são consistentes. Os filhos não sabem quando não vão à igreja. Os filhos não sabem quando vão ou não vão ser disciplinados. Os filhos não sabem quando os pais vão ser bonzinhos ou maldosos com eles. Então toda essa inconsistência cria confusão e ira no coração dos filhos. E doutrina? Doutrina quer dizer disciplina, e a demonstração quer dizer aconselhamento e treinamento. Então a maneira de disciplinar um filho, jovem ou adolescente, é a mesma que nós utilizamos para disciplinar crianças menores.
na hora certa, do jeito certo e no lugar certo. Conheci uma mãe que disciplinava seus filhos maiores até de 18 anos. Eu estranhei muito isso, mas ela disse: enquanto estiverem na minha casa, devem me obedecer ou vão arcar com as consequências. Claro que não se faz mais mãe como antigamente, né? Mas essa era bem antigamente. Então o problema da disciplina em jovens é que os pais acham que precisam trocar a vara por um pau. e às vezes trocar o assento, né, pela cabeça. E é por isso que não dá certo. Então não importa a época, a disciplina sempre deve ser bíblica. Não deve ser usada para acalmar a ira dos pais. Não é permissão para disciplinar os filhos sempre que desejar. E não é uma medida de vingança ou de retribuição. Agora, sexto, faça da sua casa um pedacinho da igreja. Há famílias que fazem questão de separar a igreja da família, a família da igreja. Vão pagar muito caro. Eu já vivi o suficiente para lhe garantir que essas famílias vão pagar e pagam muito caro por manter distanciamento da igreja. Ame seus filhos com amor genuíno e prove este amor. Converse com eles sobre tabaco, bebida, sexo e drogas. Converse com eles sobre a consequência do pecado, principalmente na vida de pessoas famosas e bem próximas de nós. Use exemplos que estão ali, evidentes. Pessoas que morrem por causa do uso de álcool. Alexandre o Grande, morreu com 35 anos de idade, e o mundo quer dizer que foi por causas naturais, mas foi cirrose hepática mesmo. Ele era um bebum. Sexo também podem ser usados para ilustrar as consequências do pecado. Garrincha. Dizem os antigos que ele tinha potencial para ter sido melhor que o Pelé. Na opinião do Gerson, Garrincha era melhor que Pelé. Mas por que isso não ficou demonstrado? Porque Garrincha andava com as más companhias e fazia uso de álcool. Então ele parou de jogar bola muito cedo, não conseguiu jogar por muito tempo e ainda morreu precocemente. E aí podemos usar outros exemplos, os jovens não conhecem: Elvis Presley, Cazuza, Raul Seixas e assim por diante. Muitas pessoas famosas que acabaram morrendo cedo porque eram escravas do pecado. Em sétimo lugar, preste atenção no comportamento de seus filhos. O comportamento de seu filho é o raio-x do coração deles. Muitos pais estão dentro da igreja, mas não estão prestando atenção no comportamento de seus filhos. Os pequeninos estão brincando lá fora na calçada, correndo o perigo de serem atropelados, e os pais estão aqui dentro conversando e despreocupados. Outros estão jogando pedra nos carros que passam lá fora, e os pais não sabem que os filhos estão jogando pedra nos carros lá fora. Jovens estão conversando durante o culto, ou eles sobem para ficarem conversando lá no mezanino, ou eles ficam olhando o celular e passando recados, e os pais não percebem isso. E outros estão mascando chicletes e colocando a goma, embaixo do banco, e os pais não estão percebendo isso. Um pai ou uma mãe atentos percebem todas as coisas e sabem o que os seus filhos estão fazendo. O comportamento do filho está indicando o que há dentro do coração dele. Só que muitos pais descobrem tarde demais que seus filhos, por exemplo, estão viciados. Quando se dão por conta, já estão viciados em drogas, porque os pais não prestaram atenção nos primeiros comportamentos. Só perceberam quando o comportamento já estava radicalizado. Então os pais precisam ficar atentos para as pequenas mudanças de hábitos. Alguns pais usam a seguinte desculpa: mas pastor, se espremer demais, meu filho vai sair por entre os dedos e eu vou perdê-lo. E eu digo: você vai perdê-lo de uma forma ou de outra, então é melhor perdê-lo tentando salvá-lo. Amém?
e não deixando-o à vontade. Os pais querem que os filhos prestem atenção nos cultos, mas eles próprios estão distraídos, assentados, bem distantes do púlpito, distantes da plataforma, isolados. Os pais querem que os filhos evangelizem, mas eles próprios não entregam folhetos, não falam de Cristo. Querem que os filhos leiam a Bíblia, mas os filhos nunca estão vendo os pais lerem a palavra de Deus. E é por isso então que os pais não conseguem influenciá-los. Alguns anos atrás, quando convidei uma irmã para ser professora das moças, essa irmã estava muito preocupada. Será que eu vou dar conta? E eu disse para ela, e digo para você, pai e mãe, para dar conta de dar aulas para qualquer classe, esteja sempre acima do nível dos seus alunos. Então, para ser pai, você precisa estar acima do nível de seus filhos. Eu estou falando do nível espiritual. Os pais precisam estar acima do nível espiritual dos filhos, e a melhor maneira de influenciá-los é através do seu próprio exemplo. Conclusão, faça a sua parte. Você não tem muito tempo para influenciar a vida do seu filho. Aliás, você tem pouco tempo para isso. Então saiba onde eles estão, o que eles estão fazendo e para onde eles estão indo. Então, resumindo, a lição de hoje: tenha você mesmo um bom relacionamento com Deus. Os filhos precisam do amor verdadeiro dos pais. Ensine os fatos básicos sobre o sexo. Tenha momentos especiais com a família. Mantenha o culto doméstico. Use a disciplina bíblica. Faça da sua casa um pedacinho da igreja. Preste atenção no comportamento de seus filhos. E vamos terminar lendo todos juntos Gênesis 27, verso 8. Todos juntos. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Não tenha medo de mandar. Seja um exemplo na vida da sua família. Amém?